Olá, eu me chamo Dejane Assunção, sou licenciando em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, a UEG, Polo de Pirenópolis. Aqui eu estou apresentando um trabalho da disciplina Conteúdos e Processos do Ensino de História, que é a contação de uma história. Então vamos lá? Essa é uma história autoral que eu criei para a disciplina e ela é fundamentada em duas referências criativas. A primeira, uma lenda antiga que meus pais contavam quando eu era criança sobre a coruja rasga-mortalha, nome científico Tito Furcata. Diziam eles que toda vez que essa ave sobrevoava o sítio onde morávamos, no interior do Ceará, e realizava o seu canto, algo ruim estava prestes a acontecer. Bom, a segunda referência é um conto indígena que eu gosto muito, denominado o Irapuru, o Pássaro da Sorte. Este conto pertence ao livro 12 Lendas Brasileiras, da famosa Clarice Lispector, e eu já utilizei em atividades lúdicas com crianças no mestrado em educação. Então é um conto que eu já tenho contato e eu me inspirei nessas duas referências para trazer a história a seguir. A história que eu criei se chama Rasga-Mortalha, a Ave Fantasma. Essa história é assim, ó. No interior do Nordeste brasileiro, vive um pássaro encantado que dizem trazer azar. Trata-se da coruja rasga-mortalha. Sua história é um pouco triste, mas seu canto é tão surpreendente que vale a pena ser contada. Há muitos anos, quando as densas matas da Caatinga, que é um bioma lá característico desse lugar chamado Nordeste, que são as matas, as árvores, são os animais, são as plantas e etc., ainda eram pouco exploradas. Havia um pequeno povoado ali naquela região, perto de uma montanha, em que uma noite por semana era possível escutar um bonito som de gaita que vinha lá do alto. Certo dia, 3 moças desse povoado, encantadas com um som que ecoava sob a luz da lua cheia, resolveram caminhar e ir até o local onde vinha esse canto. Rapidamente, encontraram um caminho que as levava diretamente ao topo da montanha, e assim foram até lá. Quando chegaram, elas ficaram bem espantadas, pois o som desapareceu num instante. Não avistaram ninguém ali e as nuvens encobriram a luz da lua, tornando o local muito escuro. Assustadas, as moças correram de volta para o povoado, mas uma delas tropeçou num galho e acabou ficando para trás. As outras 2 moças, chegando ao povoado, elas avisaram outras pessoas e um grupo se reuniu e voltou para ajudar a moça que estava caída. Percorreram o caminho todo, rodearam a mata, mas não encontraram ninguém. Passou-se então 6 dias e a moça não retornou ao povoado e, curiosamente, veja bem, não mais se ouviu o canto de nenhuma gaita. Mas completado o 7º dia de desaparecimento dessa moça, um estridente canto, preste atenção, tomou conta lá do alto da montanha. Não era mais uma gaita, e sim um barulho que arrepia todo o corpo da pessoa que escutar. Dizem que os espíritos das matas transformaram a moça no pássaro rasga-mortalha, que uma noite por semana realiza seu canto para lembrar as pessoas que um dia já foi uma bela moça. Trago aqui algumas considerações sobre a história. Ela é destinada para crianças com idade pré-escolar, preferencialmente os que possuem 5 anos ou mais. A ideia de trazer uma história que provoca sensações como, entre aspas, suspense, é proposital, pois essas histórias prendem rapidamente a atenção das crianças, suscitando nelas a curiosidade e a interação imediata. A intenção com esse componente pedagógico é explorar a sensibilidade das crianças e sua capacidade de admiração pelo desconhecido ou fabuloso. Bem, a história ela pode ser contada e interpretada pelo educador utilizando da participação das crianças como atores ativos na representação dos personagens. Mas não se trata de um teatro planejado, apenas uma ação de interação lúdica para facilitar a compreensão acerca da história. Bem, isso vai ao encontro do campo de experiência corpo, gestos e movimentos, especificamente da habilidade aqui, criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Para ajudar neste estímulo sensorial, é aconselhável utilizar de uma gaita para representar a gaita da história e trilhas de fundo com os principais sons relatados. Além disso, o educador pode enfatizar diversas emoções que o cenário da história propõe, a fim de que a mistura de ambientação, narração, música, prenda a atenção das crianças e as permitam construir o cenário imaginativo visual em suas mentes da história que está sendo contada. Vai ao alcance do campo de experiência traços, sons, cores e formas com essa habilidade específica, que é utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas.
Bem, após a contação dramatizada, aconselha-se a realizar uma roda de diálogo em que as crianças poderão levantar hipóteses em relação aos principais personagens da história e suas características físicas e culturais. As crianças, elas também devem ser estimuladas a lembrar se conhece alguma história que seus familiares lhe contaram ou que seja popular entre a sua comunidade. Nesse ponto, a gente vai ao alcance de outros 3 campos de experiência: o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações de acordo com as habilidades específicas de cada um. Primeiro, comunicar suas ideias e sentimentos às pessoas e grupos diversos. Depois, recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. E, por fim, relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade, etc. Ou seja, o educador pode relacionar esses campos de experiência e trazer para a nossa atividade de contação de história, ok? Agradeço a todos que assistiram esse vídeo e muito obrigado.